Novos Paradigmas da Carreira do Oficial de Justiça. Nós temos a honra, a felicidade de termos aqui no nosso estúdio dois convidados externos que representam a FESOJUS. A gente está tentando chamar esses caras aqui para gravar, bater um papo com a gente há um tempão. Será que eu consigo, de fato, junto ao CNJ, trazer uma regulamentação ou, no mínimo, uma manifestação favorável em relação à atuação do oficial de justiça, ou eu preciso necessariamente correr para o Congresso? Como que essa interação, federação, sindicatos, e como que isso pode trazer relevância para o oficial de justiça de base, da ponta, que não se envolve nisso? Mas como é que o oficial de justiça vai fazer inteligência? Ele vai agora prevenir atentados? Ele vai agora ser policial? Vai para a segurança pública? Ah, não. Você está querendo trazer mais trabalho para mim. E nem sempre, ou quase nunca, é mais trabalho. Porque efetividade não é isso? Mais resultado com menos atos? É isso que a gente consegue fazer. Resolutividade. Obrigado, eu adoro esse nome. Resolutividade. Sejam bem-vindos mais uma vez a mais um podcast aqui da Escola de Oficiais. E hoje nós teremos uma edição especial neste vídeo. E se você não sabe por quê, vou lhe explicar já já. Mas antes disso eu tenho que anunciar o tema do vídeo de hoje, que é Novos Paradigmas da Carreira do Oficial de Justiça. E para conversar, para debater esse assunto conosco, nós temos a honra, a felicidade de termos aqui no nosso estúdio dois convidados externos que representam a FESOJUS, Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil. Leandro Alves, presidente da FESOJUS, presidente em exercício da federação, e Dr. Luiz Arthur, também diretor da federação. Sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, à Escola de Oficiais. A gente está tentando chamar esses caras aqui para gravar, bater um papo com a gente há um tempão. Finalmente eles olharam assim e falaram, eu vou lá conversar com esses caras. Brincadeiras à parte, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. Espero que a gente tenha hoje uma conversa bem solta, bem de boa, e que a gente consiga levar para os nossos colegas oficiais de todo o Brasil algo que seja mais elucidador, mais contemporâneo, levar informações para essa galera, tá? E eu vou logo de cara mandar uma pergunta para vocês, que é a seguinte. O Mauro e eu, a gente é oficial de justiça há cerca de 20 anos. Ele um pouco entrou mais, tem uns 20 anos, né? 20 anos certinho. Eu tenho 18 hoje. Eu tenho 35, 36. Pois é, você é um cara que está na vanguarda, né? Mas antes da gente começar esse projeto da Escola de Oficiais, a nossa atividade era rotineira, como todos os oficiais de justiça do Brasil. Receber, cumprir mandados, etc. A gente não tinha nenhum conhecimento sobre a atuação institucional, sindical, nada disso. Hoje, apesar da Escola de Oficiais não ser institucional, né, nós somos um grupo de capacitação e treinamento, não temos link com instituição nenhuma. Somos sindicalizados, o Mauro e eu, como oficiais de justiça, mas a Escola de Oficiais em si não tem representatividade nesse sentido. Mas a FESOJUS tem grande representatividade no Brasil. E eu não sabia qual era a importância, o significado disso. Para mim, eu fazia o meu trabalho, voltava para casa, cedo ou tarde, enfim, trabalhava pra caramba, mas eu queria que vocês... Leandro, vou passar a pergunta para você. Que você explicasse para a turma que está ouvindo a gente, assistindo a gente, o que é a federação, o que é a FESOJUS, qual é o seu impacto junto aos oficiais de justiça do Brasil. Já vou começar assim. Eu que agradeço, Mauro, Daniel, irmãos Faião, dono da Escola de Oficiais. É uma satisfação enorme. Pessoal, como amigo que sou de vocês, nós já nos conhecemos de outras oportunidades, mas principalmente como representante de uma entidade como é a FESOJUS. Então eu me sinto duplamente gratificado pela pessoa estar aqui visitando os amigos e pela instituição. No caso, uma federação está aqui visitando uma escola de oficiais, uma escola que é voltada para a capacitação. Então, para mim, pessoalmente, é uma dupla gratidão e gratificação por causa disso. A FESOJUS, Federação das Entidades Sindicais dos Oficiais de Justiça do Brasil, é uma federação com carta sindical que ela é voltada para a defesa do oficialado de justiça nacional. Nós temos uma atuação em vários estados, temos uma atuação voltada principalmente para Brasília, nas atuações no CNJ, no Parlamento, em tudo que envolve o oficialado de justiça de uma maneira nacional. É claro que
É uma tarefa que vem sendo desenvolvida antecedente pelo João Batista, que é presidente, por mim agora em exercício, né, no caso, importante, né, e que, na verdade, a gente vem construindo a autoridade da FESOJUS, a gente vem fortalecendo essa entidade e, principalmente, fazendo com que os nossos colegas oficiais de justiça, seja o colega lá do Acre, Cruzeiro do Sul, acredito ser a comarca mais ao oeste, como a comarca aqui de Maceió, norte, a sul, leste, oeste, conheça a federação, conheça uma entidade que defende o oficialato de justiça, né? Então isso é importante. E estar aqui, para mim, pessoalmente, é de uma importância muito grande. Vocês são referência, a Escola de Oficiais é uma referência de capacitação e isso nos deixa extremamente felizes. E falando em Brasil, eu puxo agora o que o Daniel começou a falar, que essa visão do oficialato de justiça no Brasil a gente não tinha. A gente realizava o nosso trabalho, mas de fato não se envolvia com as questões acadêmicas, com as questões de interesse da categoria. A gente realmente não conhecia, essa é a verdade, né? A gente nunca procurou saber o que acontecia e naturalmente isso veio a nós, na medida em que a gente começou a capacitar oficiais de todo o Brasil, a gente começou a conhecer essa realidade, né? Essa realidade nacional, e a gente começou a se interessar por padronização, por capacitação, entender o que está acontecendo. Em última análise, a ideia é a prestação da tutela jurisdicional. E aí, nosso amigo Luiz Arthur falou que já é um ancião na justiça brasileira. Acabei de perceber que nós somos novatos, com 18 e 20 anos. Eu sou oficial criança. Eu sei que você também tem um tempinho já de oficialato. Luiz Arthur, me diz uma coisa. O nosso tema aqui é paradigma, mudança de paradigma, né? E em 35 anos muita coisa acontece. Muita coisa. A gente migrou aí do mundo analógico para o digital. Estamos ainda lutando com isso, faz parte do nosso tema. E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre você e o que acontecia 35 anos atrás, quando você começou. Bom, primeiramente quero agradecer aí ao Daniel, a você, Mauro, pessoas aí que a gente sempre acompanha, referência. Lembro do primeiro vídeo que a gente fez, uma live, nós estávamos em Porto Velho e falei, vamos trazer esse pessoal. Verdade, vocês levaram para o hotel junto com o João Batista. Nós fizemos uma live e falamos assim, vamos incluir a Escola de Oficiais dentro da FESOJUS. E a gente está muito feliz para onde vocês estão chegando e para onde vocês vão chegar. Que é uma referência aí para os tribunais que nós estamos tentando no Mato Grosso, conseguimos agora que a própria escola dos servidores do Tribunal de Justiça escolhesse, que nós indicamos o sindicato, 4 oficiais de justiça para dar aula para os oficiais de justiça, ganhando hora-aula pelo próprio TJ. Uhum. Então isso a gente está criando uma escola, uma mini escola, numa escola igual a de vocês, para fazer essa multiplicação de conhecimento. Mas, como você falou, há 35 anos atrás, nós íamos participar de um tribunal de júri, era na máquina de escrever. Todo o depoimento do cara tinha 5 folhas, que você pensa, tem o juiz assina, o promotor assina, o advogado assina, o réu assina, o corpo de jurado assina e mais as testemunhas assinam. E quando errasse um negócio daquele lá, meu amigo, um júri que era para demorar, uma questão que hoje demora meio-dia, demora 3, 4 dias de jurado. Então, evoluiu-se muito. A gente recebeu com a pandemia uma carga muito grande de informações e vocês tiveram a feliz ideia de juntar tudo isso e mostrar para os oficiais de justiça como seria a padronização desse tipo de trabalho. Ajudou e ajuda muito, que a gente fica assim extremamente agradecido a essa atitude de 2 novatos, porque até nos anos de 90, 92, por aí, poucos oficiais de justiça eram graduados em Direito. Hoje, se você pegar a maioria, eu acho que no mínimo deve ser uns 90, 95% dos oficiais de justiça graduado, pós-graduado, doutorado em oficiais de justiça. Mato Grosso tem 2 que são doutorados. A realidade inverteu, né? Inverteu e muito. E o tribunal observou que as pessoas se formaram, porque antigamente, quando a gente chegava lá, os mandados eram entregues e o cara já falava, você vai fazer isso, isso, isso. Nem deu mandado, vai lá fazer.
Hoje em dia não, a gente já pega, já discute, já distribui, já escreve para o magistrado, ó, isso aqui eu fui lá, há uma interação com o magistrado, com a secretaria, de forma que o juiz, quando decide, geralmente aquilo que ele decidiu, às vezes a gente, como oficial de justiça, como o Leandro falou, que vai para a rua, é uma forma diferente de se cumprir. Então, a gente está muito agradecido por estar aqui. Vocês são um baluarte daquilo que está acontecendo no Brasil. Não é à toa que existe essa escola. E essa escola é prestigiada por Mato Grosso, por todo o Brasil, por onde a gente anda. Eu falei assim, há muito tempo atrás, Daniel, vamos para Brasília. E fomos a Brasília e correndo os corredores e mostrando. Ó, existe uma literalmente categoria... correndo, viu? Esse carinha em Brasília aqui, ó, não para não, é direto. Levamos para os deputados e senadores a importância de ter uma formação. E eles estão observando, tanto é que agora existe uma frente parlamentar que corremos atrás, que foi feita agora. Coletamos as assinaturas em tempo hábil, em 2 dias conseguimos 219 assinaturas entre senadores e deputados federais para discutir a pauta oficial de justiça. Hoje, a federação, juntamente com as outras entidades, temos um deputado federal que vestiu a camisa, que vai ser o presidente da frente, e a gente está mudando a forma que se cumpriu o mandato antigamente. Não é mais o juiz local que manda. Não, hoje tem uma central de mandado, hoje tem toda a estrutura aí que o oficial de justiça, por exemplo, recebe mandado em casa, o oficial de justiça ele desenvolve, enfim, são coisas, avanços que a tecnologia trouxe, e às vezes nós, os antigos, igual eu, não conseguimos acompanhar, mas também se não acompanhar vai ficar para trás. Então, agradecemos a vocês por ter tido essa iniciativa de ter mostrado a padronização dos trabalhos para os oficiais de justiça do Brasil. Que bom que a nossa voz está conseguindo chegar para essa turma, porque Muito às vezes bom. a gente fica aqui no nosso trabalho, no nosso dia a dia, e assim, a gente faz isso que a gente está fazendo agora, a gente grava alguns vídeos e tal, tudo isso que a turma já sabe, só que não é só chegar e ligar uma câmera, né? Tem que estudar antes, ver o que está acontecendo, ver o que mostrar, etc, etc. Mas a gente também está na rua, a gente também está cumprindo mandado, igual a maioria dos oficiais de justiça recebe sua carga e tem que resolver aquilo lá. Mas aí, Luiz Arthur, você falou que está muito no Parlamento, no Senado, na Câmara e tal, como representante da FESOJUS. Exatamente. Tá. Se a gente tem uma federação, então, as unidades estaduais, obviamente vinculadas à federação, elas vão ter um representante lá em Brasília que faz tudo isso. Mas as entidades estaduais, certamente com a representação de vocês, elas estão junto com vocês lá em Brasília, ou então vocês vão para o Congresso e levam a voz das unidades que vocês representam. Como é que funciona nesse sentido assim a representatividade da FESOJUS em função aos sindicatos, às unidades estaduais, e qual a importância disso tanto para os sindicatos e principalmente para o oficial de justiça da ponta, que como éramos o Mauro e eu há uns 10 anos atrás, 5 anos atrás, que a gente estava lá no nosso dia a dia, receber mandado e falar, caramba, quanto trabalho, ter que me preocupar com isso. Normalmente a turma que está assim no dia a dia não está preocupada com a atividade sindical. Então estou te fazendo essa pergunta justamente para que, de repente, isso mexa com as pessoas que não estão muito inteiradas disso. Tá? Como que essa interação, federação, sindicatos, como que isso funciona, a importância disso e como que isso pode trazer relevância para o oficial de justiça de base, da ponta, que não se envolve nisso. Daniel, a importância nesse questionamento que você fala é demonstrar o afunilamento do trabalho, né? Então, como você bem referenciou, você, Daniel, você, Mauro, trabalhando, estão aqui na rua, cumprindo seus mandados e passam por dificuldades e peculiaridades no cumprimento, no cotidiano, no dia a dia, né? Isso, evidentemente, tem que ser repassado ao sindicato de vocês, né? Repassado, no caso, como Mato Grosso, Goiás, é repassado ao sindicato local, e isso novamente, depois, além de discutir e tentar ser resolvido lá na base, com o sindicato de cada estado, com o tribunal de cada estado, isso é levado posteriormente para a federação, né? Então a federação ela é um afunilamento desses problemas que vai desde a ponta até em nível nacional. Então há um desenvolvimento de um trabalho de conhecimento, o desenvolvimento de um trabalho de aprimoramento e principalmente de
digamos assim, de mineração dos problemas que devem ser levados para Brasília, nos tribunais, no CNJ, né, principalmente no CNJ, apesar da gente levar questões para o parlamento, mas principalmente no CNJ. Então a federação faz esse afunilamento, faz essa mineração. Nós temos uma interação entre as entidades filiadas, discutimos e debatemos os problemas de cada estado, tentamos identificar as melhorias que têm que ser replicado em cada estado e identificar os problemas a serem combatidos que foi num estado ou outro. Um exemplo que a gente pode trazer muito chama-se o Infoseg, por exemplo. A federação tem um posicionamento de que todos os sindicatos estaduais devem solicitar aos seus tribunais, que o oficialato de justiça tenha acesso ao Infoseg, porque isso reflete no benefício para o cumprimento do mandado, num benefício de segurança para ele, que pode, de forma antecedente, fazer uma checagem de dados daquela pessoa que vai ser cumprido o mandado, por exemplo. Então isso gera o quê? Traz-se do individual para o coletivo local, que é o sindicato, do coletivo local, que é o sindicato, para a federação, na reunião das entidades que compõem a federação. Mas aí certamente o sindicato local tenta resolver a questão em casa, no seu estado, com o seu tribunal, etc. Sim. Se o caldo engrossar e não der certo, entra a federação para ir para Brasília. O que causa 2 pontos importantes. Primeiro, é a demonstração que naquela localidade a entidade sindical está desenvolvendo um trabalho pelos seus filiados, né? E a partir dali, quando aquele problema, de uma maneira conciliatória, de uma maneira, digamos assim, não beligerante, tenta resolver no seu estado, a gente leva para Brasília via federação. Por quê? Porque hoje os tribunais superiores e o próprio CNJ, ele quer debater temas que têm uma abrangência nacional. Sim. Muito poucos são as situações locais que o CNJ tenta, digamos assim, abarcar aquilo ali, né? Hoje temos as audiências de conciliação que são realizadas pelo CNJ com os tribunais e os sindicatos locais para tentar resolver aquilo ali da maneira mais pacífica possível, mais célere possível, né? Então, as demandas que se espalham entre os estados e que têm um caráter nacional, aí sim vem para a federação e tem uma atuação muito mais precisa. Até porque dificilmente o CNJ ele vai ouvir poucas pessoas demandando uma questão que poderia ser demandada por uma coletividade maior. Sim, inclusive isso foi objeto de uma fala do nosso conselheiro Marcelo Terto no próprio Conojus que aconteceu no Piauí. Ele deu uma demonstração lá da importância de que esses debates sejam feitos de uma maneira de nível superior, entendeu? Por quê? Porque traz uma característica, uma abrangência nacional. A questão de representatividade da categoria. É o fortalecimento da própria entidade local, fortalecimento da CEJUS e a criação da autoridade daquela entidade, né? Então isso foi muito bem colocado pelo conselheiro na palestra aqui no... Essa palestra me chamou a atenção também. Sim, uma palestra muito importante, né? Que ele deixou isso muito claro, né? Porque às vezes o colega lá do interior acha por bem, olha, eu vou entrar individualmente numa demanda que na verdade poderia ter um caráter nacional, mas naquele momento com aquela atuação individual acaba tendo um caráter, digamos assim, individual, né? E o CNJ vai olhar para aquilo como algo, digamos assim, tem que ser visto? Tem. Abrange todo mundo? Não se sabe, porque às vezes até o procedimento como é levado... Chegar direto lá em cima, exatamente, já se presume que abrange. Então até o procedimento como é levado ao conhecimento do CNJ causa não demonstrando a uniformização e a necessidade que aquilo seja... Apesar da importância, exatamente, ele não vai estar nas prioridades. Exatamente. Ele pode tentar ler assim. Então, legal. Então vamos continuar esse bate-papo assim, porque muitos colegas não entendem, como nós não entendíamos há pouco tempo, a importância da instituição, da sua instituição local e da seu representante federal. Para contribuir assim que o Leandro falou, nos últimos época de existência da federação, nós conseguimos ganhos dentro do parlamento. Por exemplo, nós conseguimos ser reconhecidos como oficial de justiça, né? Conseguimos frentes parlamentares para discutir isso daí.
conseguimos ser inseridos nos projetos que tem lá, projeto do Juizado Especial, que atribui diligência para o oficial de justiça, está no projeto terminativo. Conseguimos o projeto da Andar, o projeto Porte de Arma, que está lá no próprio Congresso, dependendo do novo relator agora nessa legislatura. Está em discussão, né? Está em discussão. Conseguimos também participar das ações, das renovações das PECs da Previdência, incluir na reforma administrativa o oficial de justiça como carreira. E estamos assim, a federação, ela trabalha, como o Leandro falou, amplo, ela não trabalha uma coisa local. Isso é, por exemplo, do juizado. A gente hoje, no Brasil inteiro, vê falar que nós somos oficiais de justiça, somos cobradores de condomínio, faculdade, essas coisas, e não se recebe nada por isso. Isso está sendo discutido lá, já vai ser, se Deus quiser, esse ano vai ser acabado esse processo e sancionado pelo presidente da República. Então esse é o papel da federação, e como você perguntou, nós temos aí os estados, trazemos para o Congresso aquilo que refere, por exemplo, tal senador é relator de um projeto, traz o estado para conversar com o senador, a frente está ali, depois que esse sindicato vai embora, aí é o nosso trabalho dentro do Congresso Nacional, aglutinar votos para aprovação ou até mesmo às vezes rejeição de um projeto que às vezes irá atrapalhar a categoria dos oficiais de justiça. Esse é o nosso trabalho, como você falou, a gente anda demais lá dentro. Na verdade, então, o que é levado lá para o CNJ, para o Congresso, não são só as dificuldades e os problemas, né? Também são os avanços, inovações, que às vezes não está sendo discutido, mas é apresentado lá para eles. E aí eu reuni algumas informações aqui que vocês trouxeram, eu estou até fazendo aqui quase com uma tabela para poder juntar tanta informação. A gente começou, o Luiz Arthur começou falando do avanço tecnológico que ocorreu durante a sua carreira, mas o que eu vejo é que não existe só necessariamente o avanço da tecnologia. Eu vejo também um avanço da metodologia, não é só a modernização dos meios digitais, mas também da logística, como o oficial de justiça vai atuar no processo. E isso tem a ver com os avanços, com a modernização. E eu não quero nem chegar ainda em legislação, você comentou em projeto de lei, mas eu quero voltar um pouco. Porque quando a gente fala de modernização, de avanço de procedimento, nem sempre eu preciso de uma lei. Muitas vezes nós já temos uma legislação ampla e a gente precisa, na verdade, de uma regulamentação. E aí eu puxo o que o Leandro falou, que o mais importante é o CNJ. Às vezes o mais importante é estar no CNJ. Por quê? Porque nem sempre eu preciso de uma legislação. E o que é mais fácil? Conseguir uma regulamentação do CNJ ou uma nova lei? Bom, em questões burocráticas, uma regulamentação é mais simples do que uma legislação. Em questão de força, uma legislação é mais importante que uma regulamentação. Então, de fato, tem que atacar essas duas frentes. E aí, a minha pergunta, Leandro, quando a gente está falando não de necessariamente um avanço da tecnologia, mas sim de uma modernização de procedimento, de uma mudança de paradigma, de pensamento em relação às funções, será que eu consigo, de fato, junto ao CNJ, trazer uma regulamentação ou, no mínimo, uma manifestação favorável em relação à atuação do oficial de justiça, ou eu preciso necessariamente correr para o Congresso? Não necessariamente, Mauro, que tem que correr primeiro para o Congresso, né? O CNJ, ele tem conforme está no próprio Código de Processo Civil, não me lembro o artigo, acho que 196, está falando da necessidade do CNJ trazer inovações e verificar essas possibilidades, né? Sobre a perspectiva que você falou de mudanças de procedimentos, é importante a gente entrar numa nova seara, que é a mudança de mentalidade. É preciso mudar a mentalidade da magistratura, é preciso mudar a mentalidade de integrantes do CNJ, que não é basicamente só da magistratura, é preciso mudar a mentalidade de integrantes da OAB, de todos esses órgãos e entidades que fazem parte da família da justiça. E principalmente, é importante mudar a mentalidade do oficialato de justiça. Nós estamos aqui discutindo um tema, carreira do oficial de justiça, novos paradigmas, e na verdade o oficialato de justiça formado por oficiais de justiça, oficialas de justiça,
que integram essa categoria do oficialato de justiça. Né? E mudar a mentalidade desse nosso grupo é muito importante. Mudar as metodologias, como você falou, né? A construção pretoriana da nova ideia, da nova atuação. Então a FEDERJUS vem trabalhando para essa mudança de mentalidade. Nós temos que aproveitar oportunidades, e vocês, eu busco aqui as palavras do Luiz Arthur, vocês auxiliam nesse sentido. Porque a escola de oficiais, quando ela vem capacitar já pensando na modernidade. Ela vem capacitando, pensando no pós-Covid, pensando no pós-tecnologia, com a introdução do processo eletrônico. Então, nós aqui da federação, vocês na Escola de Oficiais de Justiça já pensam em algo já moderno. Uma metodologia de trabalho, entendeu? Um paradigma novo de atuação do oficialato de justiça. E isso que é importante. É nesse eixo que devemos trabalhar, né? E eu confesso que as expectativas tanto da FESOJUS são boas, né? A visão que a gente tem da atuação de vocês, formadores de opinião, educadores e principalmente oficiais de justiça que estão atuando na rua, é importante, é relevante. Então é isso que a gente vem verificando e acreditando. Pode levar algum tempo? Sim, mas as mudanças de paradigmas, elas demandam esse amadurecimento, né? Nós temos uma atuação no CNJ para a criação do perfil do oficial de justiça, do oficialato de justiça, o perfil próprio no CISBAJUDE, possivelmente no SNAIP. E isso é uma mudança de paradigma. O oficialato de justiça, os integrantes do oficialato de justiça, oficial e oficiala de justiça, como agente de inteligência e execução do Poder Judiciário, demandam essas alterações. As ferramentas tecnológicas que o CNJ está implantando, objetivamente elas deviam passar e serem pensadas para o oficialato de justiça. Para que essas ferramentas, que são instrumentos do processo, que fique bem claro, são instrumentos do processo, se desdobrem em uma situação muito importante, a celeridade para aquele jurisdicionado, para a sociedade, porque são eles que precisam de uma atuação célere do oficialato de justiça. E a partir do reconhecimento do próprio CNJ, do reconhecimento das entidades que integram a família da justiça e principalmente do reconhecimento dos integrantes do oficialato de justiça, que essa mudança é necessária, que nós vamos conseguir fazer com essa nova metodologia seja facilmente incorporada às normatizações não legais, por assim dizer, às normatizações administrativas do CNJ, e que isso reflita, sim, numa justiça rápida, célere para a sociedade. Como legal. o meio de comunicação fala, né? Exatamente. Você pega um mandado, joga lá na caixa do rapaz e devolve para você. E a federação até já pediu uma cadeira dentro do CNJ. Então lá para eles decidirem de ter um oficial de justiça fazendo parte desse conselho. É importante que nesses grupos de trabalho, de discussão, tenha a presença de oficial de justiça lá dentro. Afinal, quem é que sabe dos nossos problemas e necessidades? Nós da federação falamos assim, que quem entende os problemas dos oficiais de justiça é nós, oficiais de justiça. Não adianta o juiz, o conselheiro ir lá falar, mas tudo tem que ter por base ouvir a gente nesse grupo de trabalho. Todo ponto de vista deve ser ouvido e considerado, etc. Mas como que deixar um grupo de trabalho tomar uma decisão se nesse grupo não tem um oficial de justiça, um representante dos oficiais lá dentro, que traz a carga do dia a dia, dificuldade, facilidade, etc. E eu gostei, eu curti o que o Leandro falou sobre trazer todo mundo para a modernidade, sair do analógico, vir para o digital, esse tudo. Você curtiu também? Aperta aqui embaixo, ó. Tem que curtir. Falar pra gente, senão a gente não sabe. Mas eu achei legal essa fala e a gente esbarra numa realidade que é uma realidade difícil, porque a gente sabe que tem muitos oficiais de justiça que estão aqui na vanguarda conosco, né? Ombro a ombro, é isso aí, vamos ter que treinar a turma, vamos ter que capacitar o pessoal. A gente precisa entender um pouco melhor para entregar um pouco melhor
eu tenho que atuar em prol do processo, da celeridade processual. Eu tendo melhores treinamentos, eu desempenho o meu trabalho com mais facilidade. Eu paro de ficar batendo em obstáculo, eu tiro dúvidas sobre procedimentos da minha cabeça, e ao invés de demorar 2, 3, 4 dias com o mandado, e ouvindo objeções da parte contrária, etc., eu já tomo uma decisão, estou certo do que eu tenho que fazer e sigo o meu procedimento, sem sombra de dúvida, sem medo, etc. Mas a gente sabe também que tem muitos colegas que precisam ser um pouco puxados, precisa alguém chegar no ombro do colega e, cara, vamos lá, a gente está passando por um tempo aí de crise, puxando para a modernidade, jogando tecnologia em cima, avanço, as nossas próprias atividades elas estão sofrendo mudanças, elas estão sendo evoluídas e muita gente ainda para com um pensamento um pouco mais antigo, achando assim, não, você está querendo trazer mais trabalho para mim. E nem sempre, ou quase nunca, é mais trabalho. É trazer uma atividade que você já desenvolve de uma forma mais analógica e colocar um pouco de progresso numa atividade que já é sua. E você fazer a mesma coisa com outros procedimentos. Você não vai ter mais trabalho. Na verdade, você vai precisar ter uma atualização de procedimento para fazer a mesma coisa de uma forma melhor, ter menos trabalho depois e entregar um resultado melhor no processo. Celeridade processual. Como mudar esse paradigma? Daí o tema do nosso bate-papo aqui, né? Como achar uma solução, um botão que se aperta e falar, galera, vamos lá, é o mesmo time, é a mesma turma, é o oficialato, é todo mundo, seja você federal, estadual, trabalhista, o que for. Somos oficiais de justiça, dividimos as mesmas ruas, fazendo basicamente as mesmas atividades. Vamos todo mundo juntar os ombros e falar a mesma língua. E detalhe, como fazer? Se você me permite, claro, eu até te somos pergunto. hoje um oficial de justiça estadual, oficial de justiça federais, oficial de justiça trabalhista e pouca gente sabe que ainda tem oficial de justiça militar. Tem os militares, tem os Entendeu? eleitorais que saem do estadual para compor o eleitoral também. São, por exemplo, paradigmas, nós estamos falando assim de quebrar. Quando você chega com o novo, o cara assusta. Peraí, o que esse povo está querendo fazer? Tá tão bom assim, né? Deixa assim mesmo. Tem cara hoje que imprime um mandato para cumprir um mandato que poderia ser feito virtualmente. Imprime para tirar uma foto. Para tirar uma foto, você fala assim, cara, não precisa mais disso, você poderia mandar. Aí o cara, não, mas o meu trabalho é assim, eu trabalho isso há 30 anos, 40 anos. Assim, 35 anos, 35 anos, como que eu vou fazer isso? Não muda não, que eu já sei fazer. Aí você vai falar. Aí quando acontece de 3, 4 do lado dele fazer diferente, ele se assusta e fala, eu preciso aprender isso daí, né? Isso acontece, por exemplo, você vê no Mato Grosso, tem uma comarca que chama Coniza, que são 2 mulheres oficiais de justiça. Uma está com 62, a outra está com, já saiu inclusive de lá. Mas essa mulher de 62, ela imprime todos os mandados, certo? Vai a 450 quilômetros dentro do estado, dorme lá, cumpre os mandados presencialmente, volta no outro dia. Imagina, dormir assim, quando eu falo dormir, dormir nas fazendas, na rede. Certo? Aí você fala isso pro CNJ, ele fala, mas por que ela vai lá? Por que ela não faz isso por WhatsApp? Vai só em último caso, né? Mas vai. Tem uma intimação do júri, vai lá, anda. Você vê no Amazonas, as colegas andam de barco. E quando eu falo barco, porque é o que eles têm lá para andar. Entendeu? Então, assim, são coisas que foi mudando, a tecnologia veio aperfeiçoando. E quando a gente falou assim, mas como é que eu faço isso? Eu até falei para uma delas, que é uma colega, olha, na escola de oficiais eles têm, como é que eles falam assim, vídeos explicando todos os seus probleminhas aí que você tem. Como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo? É a tecnologia chegando na mão do cara. Tudo na internet. Precisa o cara de 35, 40 anos de trabalho querer receber essas informações e desenvolver. Hoje a gente está verificando que o oficialato de justiça está participando dessas mudanças. Ele está sendo ator, seja em questões propositivas, em questões de desenvolvimentos de teóricos, de tese, de legislação. Ele está participando ativamente. O que pode talvez gerar... Olha nós dois aqui, vocês dois. Nunca tinha feito isso. Vocês dois. Então, vocês participam dessa mudança de mentalidade praticando algo que é comum, a educação, a capacitação.
né? Então vocês antecipam isso, vocês antecipam ideias, modelagens, sistemáticas de trabalho. As pessoas acabam aderindo a essas mudanças pela necessidade do conhecimento, que é o que vocês entregam para os oficiais de justiça, oficialas de justiça, e as entidades, elas vêm trabalhando isso. Então a mudança por si, ela está sendo realizada de uma maneira integrativa. O oficialato de justiça está sendo integrado no questionamento das mudanças, da modelagem, e isso é importante, porque em outrora, seja no Código de Processo Civil de 73, no Código de Processo Civil anterior ao de 73, o oficialato de justiça, eu acho que eles não tinham essa participação tão ativa como tem hoje, né? E por si só, essa discussão que é trazida, né, para a base, essa discussão é levada para aquele colega de forma individual, para que ele entenda a necessidade, manifeste através das suas entidades, isso causa, digamos assim, esse certo incômodo, né? A própria participação na sistemática, nas alterações, nas mudanças, nós não estamos sendo, digamos assim, atores passivos nessa modelagem, né? Porque vai melhorar o trabalho dele. Sim. Mas muita gente não pensa assim, sabia, Arthur? Muita gente pensa da seguinte forma, e é natural do ser humano em qualquer categoria. Exato. Bom, eu estou numa zona de conforto, estou acostumado a fazer isso há 10, 20, 30 anos. Mudar me dá trabalho, me dá mais trabalho. Porque como que eu vou sair do ponto A para o ponto B, mudar, fazer diferente do que eu já estou acostumado? Do nada, da noite para o dia. Eu vou ter que estudar, eu vou ter que aprender, eu vou ter que ler um pouco mais, eu vou ter que mudar meus modelos de certidão, meus procedimentos. Mudar dá trabalho, tá? Sair da zona de conforto dá trabalho. Qual que é o troféu disso? É que depois que você realiza esse trabalho, daqui para frente é mais fácil. Para você, para a sua vida, e a gente está falando aqui do judiciário, né? Para o processo e, por fim, para a sociedade. A gente entrega um resultado. Para de bater cabeça com atos inúteis, entrega resultado e satisfaz. Para o juiz é um processo a menos da pilha. Para os servidores é menos despacho, são menos atos internos. Para a sociedade é resultado. Você sabe que a gente foi no CNJ uns 2 anos atrás, na legislação anterior do CNJ, e falamos para ele, você sabia que o PJE ele tem 8 tipos que o oficial de justiça usa para fazer dentro dele. O CEU, que é do criminal, ele tem 14 passos para você chegar numa certidão. E nós fizemos lá, e o conselheiro à época, era até o Valdetari, assumiu um compromisso de incluir o CEU dentro do PJE. E você sabe que até hoje não fizeram isso. Até hoje. Até hoje. Aí você pega o CEU lá, não sei se vocês trabalham com esse CEU aqui, você faz 14 procedimentos para poder devolver o mandado. E no PJE você faz 6 ou 7. E já diminuiu mais ainda, entendeu? Então o que acontece? Até eles mesmos, você vai lá conversar com o CNJ, até eles mesmos entender o que a gente quer, principalmente os que entendem de informática. Que o cara não consegue digerir, às vezes ele pergunta, o que é mandado? Como que é esse negócio? Parece que são mundos diferentes, né? E para acrescentar, é preciso deixar um ponto bastante claro para todos nós, para os integrantes do Oficialato de Justiça. A mudança é inevitável. Não é uma opção individual. Você não briga contra isso. Não, né? ela já está acontecendo. Além de já estar acontecendo, Mauro, que ela já estamos nesse processo, estamos participando do processo de mudança e construção, ela é inevitável. E, mais ainda, com o advento da Covid-19, que foi uma tragédia mundial, como a gente todos sabe, isso não precisa ser aqui falado, ela foi acelerada. Todas as questões tecnológicas, principalmente no Poder Judiciário, com o advento da Covid-19 foram aceleradas. Sim. Realizações de audiências virtuais, a introdução da comunicação via WhatsApp ou qualquer outro meio eletrônico. O que não se discute mais essa mudança, o que se discute é a modelagem, o procedimento, a adequação e a adaptação. Sim, com isso, né, com essa tecnologia, com essa aceleração da tecnologia, o oficial de justiça se viu obrigado
a sair do mundo analógico e entrar no digital, né? A comunicação processual por meio eletrônico foi meio que, eu vou até usar uma expressão aqui meio forte, empurrada goela abaixo, porque foi uma necessidade nacional, senão a justiça não andaria. Sim. E o oficial de justiça começou a se ver acessando, eventualmente, bases de dados. Você comentou agora há pouco em atividade de inteligência. E essa é uma das atividades que já vem sendo realizada, que na verdade, se a gente for olhar na origem, ela sempre foi realizada pelo oficial de justiça, mas só se parou para pensar agora, porque se associa a atividade de inteligência a acesso a dados, dados digitais, mas eles também podem ser analógicos, podem ser Qualquer obtidos informação são dados. porta a porta, qualquer informação. Conjunto de informação, né? Gera um banco de dados. E esse talvez, essa atividade de inteligência, junto com outras que vêm sendo discutidas, que não necessariamente são novas atribuições, não são eu trato elas como evolução, modernização das atribuições. Há aqueles que dizem, não, a gente não pode trazer novas atribuições a um cargo, mas não são novas, são modernizações. Readequação. E a inteligência, junto com a atividade de execução, que eu chego lá daqui a pouco, para mim é vou chamar de carro-chefe da modernização da atividade, porque junta a diligência do oficial de justiça, junta o acesso à tecnologia, o uso inteligente da informação através da análise, a concentração de atos no servidor, que já por natureza tem a atividade específica de localizar pessoas, bens e realizar atos processuais. Então, para mim, hoje, e vocês sabem que eu atuo nessa área de inteligência, é uma inovação muito grande que vem trazendo resultados, mas eu ainda vejo alguma resistência, partindo de dentro da categoria, partindo também dos tribunais, sempre existe aquele medo do novo. E um dos medos é o conceito da atividade de inteligência. E, Leandro, acho que você está familiarizado, né, com essa dificuldade de... Mas como é que o oficial de justiça vai fazer inteligência? Como é isso? Ele vai agora prevenir atentados? Ele vai agora ser policial? Vai para a segurança pública? Né? A gente já ouviu coisas nesse sentido. E eu queria saber da sua opinião, queria que você esclarecesse para a gente, saber dos dois, na verdade. Muito, muito interessante essa linha de pensamento que você vem trazendo aqui, porque a gente tem que fazer uma reafirmação para os colegas oficiais e oficiais de justiça. Trata-se da inteligência processual, não da inteligência de Estado, da inteligência investigativa da seara de proteção de Estado, né? Então, a partir daí, né, inclusive que foi foi um objeto de reunião com o Ministério da Justiça, uma oportunidade que participamos, você também pôde participar e defender a sua linha de pensamento, que foi muito importante. É uma construção, ou na verdade uma evidência da realidade, como você falou. Esse tipo de atuação sempre foi feito pelo oficialato de justiça. Sempre foi feito. É inerente ao nosso cargo, é inerente às nossas funções. O Código de Processo Civil, seja ele de 73, seja ele agora de 2015, sempre deixou isso lá como atribuição, seja no artigo 154, no 829, 830, qualquer outro que você me ajude a lembrar aqui, entendeu? Sempre esteve. 780, atos executivos. Entendeu? Dos atos executivos. Então sempre esteve. O que acabou acontecendo que na mudança do analógico para o tecnológico, para o digital, né? Evidentemente quem deveria ter recebido essas ferramentas para o trabalho, e se tivesse sido feito isso lá atrás, quando o CNJ pôde, entendeu? Estaríamos muito mais avançados nesse tema. Tanto para a sociedade, que já estaria recebendo uma prestação judicial mais rápida, quanto para nós, oficiais de justiça. Então é importante ter esse destaque, essa situação. São nossas atribuições. Eu traço um paralelo aqui com o auditor fiscal, que é um agente público, que é um cargo de Estado, como nós assim somos. O oficialato de justiça é um cargo de Estado, e deve ser reconhecido isso, obviamente. Então o que acontece? Se no executivo o auditor fiscal tem acesso a esses dados para desenvolver o trabalho que ele tem que desenvolver, o oficialato de justiça assim também deve ter. Esse é o reconhecimento que a nossa categoria tem que ter,
que as entidades que entregam a família da justiça tem que ter, que o CNJ tem que ter. O oficialato de justiça deve ter acesso a dados para o efetivo cumprimento da ordem judicial. O Código de Processo Civil nos dá as incumbências. Para que essas incumbências sejam efetivamente realizadas em benefício do jurisdicionado, o acesso aos dados é consequência. Isso. É consequência. Hoje é obrigatório. A necessidade é a necessidade para o trabalho, mas uma consequência lógica, de forma antecedente. É lógico, e complemento, você comentou do auditor fiscal, corretíssimo, eles terem os acessos, policiais também têm acesso a algumas ferramentas, o oficial de justiça é o que está mais próximo do juiz. Sim. O juiz é que concede acesso, né? Quando a gente fala de quebra de sigilos, essas questões jurídicas, o oficial de justiça é a extensão do magistrado na rua. Então, por que não ele, que é o agente público responsável por tais atos, mais próximo do juiz, sujeito à sua fiscalização direta, controle direto e responsável por auxiliá-lo, não ter acesso? Isso é resultado de uma cultura social, de uma cultura processual do analógico, onde tudo é passado para o magistrado decidir, para o magistrado buscar, para o magistrado determinar. E que, na verdade, o oficial de justiça deveria ter essa autonomia, e vem tendo. Mas, Mauro, a questão que nós estávamos desenvolvendo antes, é o seguinte, nós aqui, a federação, participou naquela elaboração que o Leandro falou no começo da conversa, do CISBAJUD, né? E nós tivemos várias reuniões lá, inclusive fizemos reunião com o CNJ, fizemos reunião com Banco Central, fizemos reunião de novo com o CNJ. Isso já tem mais ou menos uns 3 anos, nós estamos nessa luta para poder ser incluídos os oficiais de justiça. Aí você vai lá nas comarcas e fala, nós vamos fazer isso, oficial de inteligência vai ter essa situação. Cara, não, você está arrumando mais serviço para mim. Entendeu? Isso a gente ouviu, inclusive, numa live. Nós estávamos participando dos outros oficiais de justiça. Então, a questão tecnológica chegou tão rápida, como o Leandro falou do Covid, e o que acontece? Os tribunais não se prepararam para isso, né? Quem que tinha um celular há 10 anos atrás? Né? Quem que tinha rede social? Então hoje a gente vê que a tecnologia chega, os mais antigos são muito resistentes a esse tipo de ferramenta, e nós ficamos naquela, por exemplo, enquanto federação, de passar os nossos projetos, que vai facilitar a qualidade de trabalho dele, a qualidade de vida, vai dar mais tranquilidade para ele. Um colega falou aqui no Alagoas que vai ao tribunal, ao fórum, muito, muito raro, quase nem conhece o fórum, né? Então, assim, porque ele utiliza das ferramentas para trabalhar. Então a gente vê assim que a questão da tecnologia chega, mas a abrangência, o abraço por parte do oficial de justiça ainda vai demorar, eu acho, um tempo aí para que todo mundo esteja esperando 100% naquilo para ter uma resolução melhor do seu próprio trabalho, do seu próprio dia a dia, né? Mas aí, Luiz Arthur, eu faço até um registro no estado de Goiás. Eu acho que é o medo do novo, como foi falado no começo do nosso diálogo aqui, mas principalmente a falta de experimentação. Eu trago aqui para todos o caso de Goiás. O Tribunal de Justiça de Goiás, ele está fazendo a implantação da central eletrônica dos mandados agora. Ainda não terminou, não chegamos nem na capital ainda. É um trabalho desenvolvido lá pelo nosso presidente, Carlos França, iniciado na gestão anterior, mas desenvolvido agora desenvolvido agora na gestão do desembargador Carlos França, na coordenação do doutor Aldo, que é o juiz auxiliar da presidência, e está sendo implantado de regiões em regiões do estado de Goiás, das regiões judiciárias. Em todas as comarcas em que a central eletrônica vem sendo implantada, que o oficialato de justiça tem experimentação com o novo e com a tecnologia, a satisfação é muito grande. O juiz auxiliar da presidência, doutor Aldo, ele bem fala que a própria magistratura, quando veio o processo eletrônico, ele começou a fazer algo que se pensava que não deveria fazer, como o próprio juiz terminar uma sentença e intimar as partes via advogados, dando comandos, né?
Então, e essas adequações que o pessoal fala sobre, vou ter novas atribuições, não tem novas atribuições. Se nós pegarmos aqui uma referência como tem o do artigo 154, o caput do 154 CPC, ele é cristalino nas nossas atribuições. Imagine que você vai pegar aquelas atribuições que estão ali já elencadas na legislação e passa para o meio eletrônico. Né? Então, eu acredito que os oficiais e oficialas de justiça, a partir do momento que se integrarem a essa tecnologia, vão perceber isso pela própria experimentação. Com relação ao que você falou, Luiz Arthur, e falo para vocês, que a FESOJUST já vem tentando o perfil próprio do oficial de justiça anteriormente no Bacenjude, que posteriormente virou Cisbajude. Então, como você falou, nós tivemos reunião até no Banco Central, e com o Banco Central se manifestou favorável ao perfil próprio, porque decorria da norma. Da natureza e da norma do oficialato de justiça. Né? Então, mesmo assim, a gente teve que pedir o arquivamento do processo. Por quê? Porque o CNJ migrou do Bacenjude para o Cisbajude e agora está migrando para uma outra plataforma, que é o Sniper, que faz a unificação de várias plataformas, né? E mesmo assim, nós ainda temos uma resistência do próprio CNJ. Né? Então, a cultura, como a gente falou no começo, ela precisa ser modernizada. Né? E vamos conseguir isso, com certeza. Sabe o que eu acho que acontece? Acho não, tenho certeza. Esse início da modernização do uso das ferramentas eletrônicas começou errado. Por que eu digo que começou errado? Porque hoje, como você bem falou, na legislação, especialmente no Código de Processo Civil, os oficiais têm as atribuições muito bem definidas. E eu sempre foco em duas. Localização de pessoas, o oficial de justiça procurará o réu e o citará onde o encontrá-lo. E na realização de atos executivos também. A penhora será feita onde quer que se encontrem os bens, ainda que sobre a posse, a guarda ou a detenção de terceiros. Ou o contrário. E essa atribuição é muito específica do oficial de justiça. E também a gente vai para os atos executivos. O juiz determinará os atos executivos e quem cumprirá? O analista, o assessor, o técnico, o oficial de justiça. Isso não significa que os demais não possam realizar atos por delegação do juiz. Mas, ao meu ver, e eu quero saber se eu estou errado, que é o que a gente defende, o oficial de justiça é o especialista nisso. Ele tem atribuição legal. Então, quando se criou o sistema eletrônico, ou sistemas eletrônicos, a gente está falando de Cisbajude, Sniper, também tem Infoseg, Ciel, sistema de registro de imóveis, tem uma porção de sistemas. Né? Inclusive, diga-se de passagem, o Cisbajude ele serve tanto para constrição de valores, quanto para localização do réu. Você tem os dados de endereço e de contato, serve para as duas finalidades. E quando se concedeu acesso a esses sistemas, originalmente o magistrado tem acesso a tudo, o magistrado autoriza os acessos, obviamente, não se foi passado ao oficial de justiça. Por quê? Culturalmente, o oficial de justiça é aquele que recebe o papel. E na época, ninguém pensou, por que não ele receber o acesso eletrônico? Então esse acesso foi concedido aos assessores, aos chefes de secretaria, aos analistas, aos técnicos, aos estagiários. Por que nós não fazíamos? E ninguém viu o oficial de justiça. Por quê? Porque ele estava na rua. Aí a gente vem para a questão da visibilidade. O oficial não está lá. Às vezes o juiz às vezes mal conhece o oficial de justiça. A gente tem até um problema aí de confiança mesmo, né? A gente tem que se apresentar, a gente tem que ser conhecido. Então, ao meu ver, eu pergunto se eu estou muito fora da realidade, começou errado. E agora, para consertar, a gente tem que convencer o CNJ, tem que convencer os magistrados, tem que convencer o legislativo, que era para ter começado por nós. Estou errado. Totalmente certo. Esse é o trabalho da federação, né? É um posicionamento totalmente certo. Não erra quando você desenvolve uma ideia nesse sentido. Como diz o ditado popular, o óbvio tem que ser dito. E no caso do oficialato de justiça, o óbvio está necessitando ser escrito.
com projetos de lei para evidenciar o que já está no próprio Código de Processo, né? A gente fala em modernização do Código, é um eufemismo para dizer o óbvio. Quem tem que ter acesso às ferramentas eletrônicas para o efetivo cumprimento da ordem judicial é o oficialato de justiça. Como você bem pontuou, o juiz, óbvio que ele vai ter esse acesso, tem que ter esse acesso, porque ele é o próprio poder judiciário em execução, né? Mas fica um questionamento. Delegar até quando? Se o CNJ, que deveria lá atrás, quando foi regulamentar as ferramentas eletrônicas, cumprir o Código de Processo Civil e entregar ao oficial de justiça as ferramentas para o efetivo cumprimento da ordem, porque eu já falei em várias oportunidades ao CNJ, os mandados de execução hoje, os mandados de execução civis, estão se transformando em mandatos de puro atos de citação. Porque se o oficial de justiça, que tem que cumprir o 829, 830, vai lá na segunda-feira para citar a parte, em 3 dias deveria fazer um ato de constrição ou arresto, não faz por quê? Falta de acesso ao sistema. E se nós formos hoje fazer um levantamento entre os tribunais, a quem a magistratura está fazendo essa delegação? Ao assessor? A um funcionário que não é concursado? Ao estagiário? Fica o questionamento. E a partir desse questionamento, é de se perguntar, como você havia falado, Daniel, de forma antecedente, hoje nós temos a Lei de Proteção de Dados, LGPD, nós temos a lei com relação à segurança de informações e dados sigilosos, né, que é importante se destacar. Quem é o agente de Estado para ter esse acesso, além do juiz, como julgador? A quem a norma do CNJ deveria fazer essa atribuição? Fazer essa efetiva personificação, criar uma ferramenta ou um perfil próprio? Ao oficialato de justiça. Concordo com você. Não estamos aqui questionando a autonomia e a competência do juiz para ele poder fazer as delegações que lhe cabem. Mas as delegações ela tem que ter um certo limite. Sob pena de dados importantes estarem sendo acessados por quem não tem atribuição legal para isso. Como eu havia dito num dos discursos que eu fiz, no discurso que eu fiz na abertura do 4º CONOJUS no Piauí, podemos beirar a usurpação de competência. Você já imaginou o terceiro tendo seus dados acessados por delegação para quem não tem essa competência? Como quiser fazer processo de execução para os cartórios extrajudicial, que defendemos lá no Senado. Sim. Você discursou lá, né, para o senador Marcos Rogério, mostrando para ele onde que eles estavam querendo entrar. Entendeu? O próprio processo de desjudicialização da execução civil quer que os cartórios extrajudiciais tenham acesso a esses dados que, pela própria Código de Processo Civil de 2015, é incumbência nossa. Então, a partir daí, fica essa dúvida, fica esse questionamento, em que nós devemos observar e trazer para a magistratura, e é o que nós estamos fazendo junto ao CNJ, e nós vamos até todo momento defender isso junto ao CNJ. CNJ, crie o perfil do oficial de justiça no sistema Sisbajude, nas ferramentas Sisbajude, no Sniper, porque a incumbência legal é nossa. E o oficial de justiça já está lá no computador. Já está Se lá. isso antes não veio para o oficial de justiça, porque nas nossas atribuições analógicas a gente não trabalhava muito com o computador, porque o que acontecia quando a gente entrou nas atividades do oficial de justiça? Isso, a gente chegava no cartório, nos cartórios, ia lá para os escaninhos, os nossos mandados já estavam lá impressos, a gente chegava lá e pegava, opa, esse bolo, esse malote, esse daqui. E a gente botava e ia embora para a rua, rodar a cidade, ia para casa, para o computador ou para o fórum, e entrava ali apenas num programa de edição de texto, num Word da vida, fazia a certidão, imprimia, assinava e devolvia no escaninho. Em que sistema eu usava?
Em que informatização estava trabalhando? Em nenhuma. E aí quando a doutrina não, quando o juiz ou quando o CNJ fala, não vai ser pro oficial de justiça porque ele não está acostumado a lidar com isso. Ele naturalmente não trabalha com computador, com sistema, com informática. Quem é que faz isso? Todos os servidores do cartório. É natural que no passado não se olhasse para o oficial de justiça por conta dessa peculiaridade. Só que hoje é muito estranho quando o pensamento continua dessa forma. Porque hoje o oficial de justiça não pega mais papel. Se quiser, não pega mais papel. Bom, eu particularmente recebo meu mandado no meu computador, em casa, imprimo na minha impressora, se é que eu imprimo, porque comunicação processual, eletrônica, penhora, às vezes a gente conversa com as partes e tal, eles entram num acordo, a gente incentiva a conciliação. Eu não preciso fazer a penhora. Quando eu penhoro, registro ali no sistema eletrônico, dependendo do que se penhora. Eu estou trazendo um exemplo aqui de um imóvel, por exemplo. Registrei ali no sistema eletrônico. Faço movimentação, mudo de fila, assino digitalmente. Eu não imprimo mais a minha certidão para devolver. Devolvo na fila, enfim. Tudo isso no meu sistema, no meu computador, utilizando em casa, no fórum, em qualquer lugar. No celular. No celular. Né? Sistema no celular, em diligência, se for o caso. Então, eu já estou dentro do sistema. Diferente de como era um tempo atrás, onde o oficial estava efetivamente na rua. Não. Agora, um bom percentual, uma boa carga do meu trabalho é no sistema. Eu praticamente não uso mais papel. O oficial de justiça hoje, atualmente, usa pouco papel. Ou seja, a visão que existia antes, de vamos olhar para a secretaria, porque a turma está com as ferramentas na secretaria, hoje o oficial de justiça já está, onde deve estar, inclusive, e é ali que ele movimenta todo o seu trabalho, diligência digital, podemos dizer assim, dentro do sistema. Então, não há óbice de que essa ferramenta, de que esse acesso vá para o oficial de justiça. Mudança de paradigma, total. O paradigma que você comentou agora, a mudança, você falou na atividade executiva, falou no problema da desjudicialização da execução, e essa questão de você... essa crítica que você fez à questão jurídica do acesso, né, talvez até usurpação de função, eu não vou nem por aí. Eu concordo, mas eu não vou nem por aí. Eu vou para um resultado prático. Se a gente olhar o relatório do CNJ do Justiça em Números, o mais recente de 2022, a gente vê que o maior gargalo do processo no Brasil é a execução, é o processo de execução. Por quê? A legislação é protecionista, os procedimentos ainda não estão ajustados, e quando a gente vê na prática o exemplo que você falou, que o oficial faz só a citação e não penhora, porque não tem acesso aos sistemas, existe ainda uma situação pior, que é quando ele tem que penhorar, porque ele tem a ordem do juiz. Cite e penhore. Penhora como? Vai lá. E o resultado dessa busca, dessa diligência complexa, desses atos, é inútil. Seja porque os bens não são encontrados, seja porque aquela penhora vai ser desconsiderada. E aí eu tenho um atraso ainda maior, eu tenho um gasto da verba pública, do serviço público, que não traz resultado. Então não é só uma questão jurídica, é uma questão prática, na medida em que o oficial de justiça, quando se torna, que já é na verdade, mas quando ele é tratado como agente de execução, com acesso às ferramentas eletrônicas, ele pode trazer o melhor dos dois mundos. Ele traz uma penhora efetiva, garante o procedimento correto na ordem preferencial, ele vai no dinheiro, vai nos imóveis, nos veículos, segue na medida do possível a ordem preferencial, tudo isso em atos concentrados, que é isso que o agente de execução faz, ele concentra os atos. Ele tem o quê? Ele tem a ferramenta eletrônica, ele tem a ordem judicial e ele tem a ferramenta material, que é ele mesmo que pega o seu veículo e vai até o endereço. Existe a possibilidade dessa penhora ser feita pela secretaria? Existe. Mas ela tem que ser possível também para o oficial de justiça. Ele como agente, que tem fé pública, tem a especialidade, tem a atribuição legal e tem as ferramentas. Hoje ele tem as físicas e a gente tem a tendência de ter também as ferramentas digitais. E eu vou trazer o que para o processo? Resultado. Efetividade com menos atos processuais. Por que efetividade não é isso? Mais resultado com menos atos. É isso que a gente consegue fazer. Mas resolutividade. Resolutividade. Obrigado, eu adoro esse nome, resolutividade.
E é isso que a gente pensa, né? Em última medida, assim, em última não, em primeira, que o oficial de justiça, com sua atribuição legal, realize os atos executivos, não só atividade de inteligência para localização de pessoas, mas também atividade de inteligência para localização de bens, porque são situações intrínsecas. Eu só consigo levantar dados para encontrar bens se eu minimamente consigo levantar informações e cruzar esses dados, que é o sniper hoje. O sniper auxilia a fazer isso. E que você falou que estão tentando fazer com que os oficiais de justiça tenham acesso a ele. Eu acho isso perfeito. Eu acho que isso não vai resolver o problema da execução no país, mas vai melhorar muito o resultado do relatório do Justiça em Números de 2022. Deve melhorar imensamente. Vou dar o exemplo, por exemplo, dos juizados especiais cíveis, em que a certificação do oficial de justiça, quando ele pode fazer uma busca nesses sistemas e certificar para o juízo que não existe patrimônio, uma vez intimada a parte, a autora da ação, qual que é o resultado daquilo? Arquivo. Início da prescrição intercorrente. Exatamente, inclusive. porque o objetivo principal de um processo de executivo no juizado é encontrar bens. Se não há bens, não há porque aquele processo é perpetuar ali. Então, nós temos também uma capacidade, uma vez tendo acesso a esses sistemas, de fazer com que a baixa do arquivo de processos seja maior, talvez, do que a entrada. O que é o objetivo do CNJ é um das questões. Taxa de congestionamento, né? Taxa de congestionamento. Mas eu vou até voltar um pouquinho no que o Luiz Arthur falou, na linha do que o Daniel havia inaugurado aí, que é o seguinte: vem um outro ponto, a denominada fé pública. A fé pública do oficial de justiça tem que ser valorizada. Princípios constitucionais não podem ser abandonados por nenhum tribunal, sob nenhuma normatização interna, entendeu? Abalando a princípios constitucionais do devido processo legal, do ato jurídico correto, sob pena de que desvalorizarmos a própria jurisdição. Né? Então é importante também levantarmos a questão sobre esse prisma. É por isso que vamos reafirmar sempre, enquanto entidade que a FESOJUS a competência do CNJ para normatizar as questões de ferramenta não pode abdicar de princípios constitucionais, da valorização da fé pública do oficial de justiça, sob pena de um prejuízo maior para a sociedade. Bom, essa questão que o Leandro falou da fé pública, eu deixo como sugestão para a Escola de Oficiais de Justiça desenvolver um projeto sobre isso daí, um tema para mostrar a essencialidade do oficial de justiça valorizar a questão da fé pública. Porque às vezes o cara fala assim, certifica que intimei fulano de tal e assina e devolve. Mas ele não faz uma informação tão correta que ele possa ser que o juiz possa acreditar naquilo ali. Então acho que isso também precisa ser um pouco desenvolvido, porque na frente nós possamos ter o que eu falei no começo da conversa. Hoje a maioria é bacharel em direito e faz às vezes uma péssima certidão. Você está se referindo a trazer mais informações para a certidão, explicar melhor a sua diligência, colocar isso mais nos autos? Exatamente. Uma certidão curta, mais contextualizada, mais objetiva, né? Tá. Né? Sobre isso, eu gosto de olhar para aquela câmera. Nós já temos um vídeo com esse assunto. Vamos deixar um linkzinho aqui em cima. Isso. Se você gostou dessa ideia que o Luiz Arthur colocou agora, isso já existe, já está na nossa página. Clica lá que você vai ouvir mais contexto sobre isso, sobre sua certidão. Já tem lá no nosso canal, a gente já fez isso há algum tempo atrás. Beleza, assim a turma tem que ir. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Luiz Arthur, no aspecto mais político, inclusive direcionado ao oficial de justiça. Quais são os tipos de mecanismo, as atitudes, o comportamento que o oficial de justiça ou as instituições podem ter junto ao seu sindicato, junto à federação, para despertar um pouco mais a importância, a valorização do oficial de justiça nesse contexto do assunto que a gente vem tratando aqui até agora? A gente falou no começo da conversa a valorização da federação. Em cada estado tem o seu sindicato, em cada estado tem a associação. O que a gente briga? Para que os sindicatos conheçam os seus representantes legislativos, tanto estadual, federal, municipal, e que eles tenham uma interação. Porque o que acontece? Nessa criação dessa frente parlamentar, nós desenvolvemos
uma informação, porque hoje, por ser uma assinatura, só para rapidão explicar, antigamente a gente pegava aquela frente, pegava uma peça, ia de gabinete em gabinete pegando assinatura, o cara tinha que assinar, pegava no corredor. Hoje não, eles pegam, recebem um código, entra no sistema, já está assinado. E isso como que nós conseguimos? Ligando para cada um vem aqui, acha o seu deputado, acha o senador e vai com um papelzinho só com o código QR Code, entrava ali e assinava. Então, essa interação, a valorização do sindicato, e o sindicato também ia atrás das representações, e graças a Deus nós temos em Goiás um deputado estadual, temos o Carlos Cabral, temos agora em Brasília o deputado Ricardo Silva. Precisamos ter uma preocupação maior de procurar alguém que vai trabalhar pelos nossos anseios políticos, né? Mas a valorização, o oficial de justiça lá na base, fala, mas isso não me interessa. Resolve sim a questão de vida dele lá na sua comarca, aonde quiser no Brasil. Ele só ainda não percebe. Só não percebe, mas quando a gente fala assim, que os caras falam assim, joga no e-mail do seu deputado para que ele assine. Aquilo lá tá... Mas aí quando acaba isso, o cara também não vai saber se deu certo, se não deu, se o que valeu. Então a preocupação política nasce lá na base. Lá aqui no Maceió, lá não sei qual que é a última comarca que tem aqui, onde o cara vai lá, vai procurar o deputado, vai lá às vezes. E ele fala, o que você está fazendo por nós, oficiais de justiça? E a FESOJUS hoje, dentro do Parlamento Federal, nós somos reconhecidos. Qualquer lugar que chegamos lá, graças a Deus, dificilmente fecham-se as portas. Porque a gente trabalhou muito para chegar onde a gente está, para desenvolver. E às vezes somos até mesmo atrapalhados por colegas que querem fazer uma inversão contrária, até mesmo renegar essa questão de atribuição a mais para o oficial de justiça, para que isso, para que aquilo. Hoje em dia, o oficial de justiça do Brasil, eu falo assim, já não se preocupa mais com o salário, mas se preocupa mais com as atribuições que são entregues a ele. E isso é papel da federação, juntamente com o Congresso Nacional, melhorar. Né? Melhorar mesmo. E quando fala assim, o conselheiro Marcelo Terto teve lá e falou, vocês são muito grandes, aproveite isso. Até sugiro que você chame ele um dia para fazer uma fala aqui, direto lá do CNJ, ele sempre se dispõe, conselheiro do CNJ é do Goiás, e a gente assim está tendo um acesso com ele 100%. Mas mostra para nós que nós precisamos se organizar e agir enquanto entidades, né? Aproveitando, Luiz Arthur, que você está falando aí, e eu quero deixar claro para todos os oficiais e oficialas de justiça do Brasil, para vocês que são aqui nossos anfitriões e eu chamo agora de doutrinadores, né? Pode chamar de amigos também. Amigos, mas isso é inerente. Que nós também entendemos uma outra questão que está na ponta. Hoje nós temos uma sobrecarga de trabalho dos oficiais e das oficialas de justiça no Brasil. Isso realmente acontece. Isso não está passando despercebido pela FESOJUS e muito menos pelos sindicatos que estão verificando isso aí. Mas é importante que mesmo com esse problema, os avanços tecnológicos, as atribuições tecnológicas sejam implementadas para que daí, a partir desse momento, desse reconhecimento da sociedade, do CNJ, da OAB, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos tribunais, a gente possa exigir mais concurso público para o oficialato de justiça. A gente possa pedir e exigir dos tribunais o aumento do cargo de oficial de justiça, por quê? Porque o trabalho tecnológico de ação de inteligência e execução que somos, ele com certeza vai demandar mais profissionais, mais um quadro maior de servidores de oficial de justiça, porque isso reflete diretamente, indubitavelmente, para a sociedade. Então, quero deixar claro a todos que essa necessidade de novos colegas, o aumento do quadro, ele não passa despercebido, nem muito menos da federação, muito menos das entidades estaduais. Então, é claro, como diz um colega meu, um amigo meu, ninguém ganha medalha sem primeiro correr o percurso da sua Olimpíada, da sua maratona, né? E nós estamos trabalhando para isso. Nesse processo de judicialização, a federação conseguiu
vocês terem uma ideia, o pessoal às vezes não conhece, nós conseguimos reunião com a OAB Nacional, conseguimos reuniões com a Defensoria Pública da União, conseguimos reunião com as associações de magistrados, conseguimos que a Federação do Agronegócio, a Frente Parlamentar do Agronegócio, fizesse uma manifestação, conseguimos que 8 senadores pedissem que o projeto saísse do plenário e fosse para a CCJ, entendeu? Porque é um absurdo estar correndo no plenário. Então, isso para contribuir à união, certo? Dessa federação e o interesse dela pelas coisas que vai afetar o mais simples do mais simples lá quando necessita da justiça. Por isso tem que ter o concurso público, porque se você olhar nos cartórios, antigamente tinha um escrivão, aí vinha um analista, aliás, o assessor, o outro assessor e outro assessor. Depois tinha os técnicos, aí tinha um agente de serviço, hoje tem o juiz, os assessores, oficiais de justiça e o gestor, com a tecnologia. Então nós hoje estamos importantes nessa situação, e ajudando, né? Só para servir de base. E antes de eu encerrar aqui minha fala, eu queria saber de vocês sobre essa obra que está aqui, né? Que a gente vê com muito bons olhos, né? Uma obra de vários oficiais de justiça. Daí eu queria que você falasse para nós, Mauro, dessa obra, que eu acredito que você também assina com um artigo aqui, essa preciosidade da nossa categoria. Não deixou despercebido, não é verdade? Claro que não. Leandro, isso aqui foi uma pequena contribuição minha com o Oficialato de Justiça Nacional. É uma obra que foi organizada, que foi, na verdade, possibilitada pela nossa amiga Flávia Pires, lá do Rio de Janeiro. Então foi um projeto de mestrado dela, onde ela conseguiu reunir vários oficiais de justiça de todo o Brasil e cada um fez uma pequena contribuição tratando sobre um artigo atual e relevante, e é justamente onde eu trouxe essa defesa da ideia de que o oficial de justiça tem que ser o agente de execução. Ele é o agente de execução do Poder Judiciário, como a gente debateu aqui, então fica como uma pequena contribuição, e na verdade ele está aqui na mesa porque é o presente que eu deixei para vocês, pela visita que vocês fizeram aqui para a gente na Escola de Oficiais. Espero que fique de lembrança e que vocês tenham bons momentos de leitura. Eu só tenho a parabenizá-lo pelo artigo, agradecer pela recepção que eu e Luiz Arthur tivemos aqui de vocês. É muito bom e, como eu falei no começo, pessoalmente, para mim é uma realização pessoal, né? Eu convido-os a visitarem Goiás, né? Serão muito bem recebidos, né? Na terra em que, como diz, se come pequi, que a gente estava conversando Cozido. Cozido, entendeu? Então fica aqui o convite, eu espero poder recebê-los lá. Minha diretoria, meus colegas oficiais de Goiás, com certeza vão ficar muito agradecidos e engrandecidos com a presença dos irmãos Faião da Escola de Oficiais em Goiânia. Estaremos lá. Conte com a nossa presença. E nós também agradecemos demais o nosso bate-papo aqui. Foi uma honra para a gente aqui da escola, receber a Federação dos Oficiais de Justiça aqui no nosso estúdio. Quando que a gente pensou, lá no embriãozinho aqui da escola, o Mauro e eu no estúdio, já recebemos alguns juízes aqui ministrando curso conosco, e hoje representantes da Federação dos Oficiais de Justiça. Uma honra recebê-los aqui. Eu espero que a turma goste desse vídeo, ajude a gente a divulgar esse vídeo. Não é todo dia que a federação tem agenda, interesse e disponibilidade para gravar um vídeo, fazer uma reunião como essa, tal a importância do assunto que a gente está debatendo aqui. A gente sabe que o vídeo às vezes ele fica um pouquinho mais longo, mas é um tema importante para a gente conversar com todo mundo. Então ajuda a gente a compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com a sua instituição, com o seu sindicato, para que a nossa voz consiga alcançar o máximo de oficiais de justiça possível. Meus amigos, muito obrigado por hoje. E, gente, valeu por hoje. A gente se vê na próxima. Até mais.